Bom, mesmo antes que o pecado entrasse neste mundo, a guerra já existia. Ela teve início no céu, onde o trono eterno de Deus estava estabelecido acima dos querubins cobridores. Nós não sabemos ao certo como foi esta guerra. A Bíblia, assim como o Espírito de Profecia, não nos dão detalhes da mesma. Contudo, sabemos que foi algo literal, meus amigos. Descendo então Satanás com os seus anjos para esta terra, ele deu continuidade no conflito, o qual havia convencido 1/3 dos anjos a batalhar no céu contra o príncipe dos príncipes, Miguel, e também os seus anjos. E se utilizando de um artifício mais mortal do que a força, o príncipe das trevas conseguiu, por intermédio do engano, obter a vitória sobre os nossos primeiros pais. E, a partir de então, a guerra está enraizada no coração do homem pecador. Veja, desde os tempos antediluvianos, como vemos no livro Patriarcas e Profetas, o homem, através da força, sempre buscou obter ilegalmente os seus desejos. Contudo, vemos que, embora a violência e morte sejam contrárias ao caráter amoroso do nosso Deus, na história do sequestro de Ló e também dos seus familiares, bem como dos moradores da cidade a qual ele habitava, Deus concedeu ao seu servo Abraão e a outros homens valentes que a ele estavam aliadas força e também autorização para batalharem fisicamente a fim de libertarem toda aquela gente que foi feita cativa. E após a saída do povo de Deus do Egito, vemos uma sequência de guerras tanto por direitos legais como por desejos egoístas em todo o Antigo Testamento. Bom, até o início do século XX, muitas batalhas foram travadas, muitas baixas houveram em todo o mundo, meus amigos. Mas as armas ainda não eram capazes de destruir em massa. Porém, ao ser lançada a bomba em Hiroshima e Nagasaki, as guerras entraram agora em um outro patamar. E hoje, muitas nações possuem armas termonucleares capazes não apenas de destruírem nações, mas todo o planeta. Mas as perguntas que eu faço agora são: qual é a pior guerra? Qual é o pior conflito? E qual é o maior inimigo do povo remanescente dos últimos dias? Está escrito: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás e Diabo, e o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Veja, antes de dizermos que Satanás é o nosso pior inimigo e que suas tentações são o nosso maior conflito, devemos analisar um pouco a história do grande conflito. No livro Patriarcas e Profetas, nós vemos que Adão e a sua esposa Eva foram pelos anjos de Deus, avisados e também advertidos a respeito do grande enganador, o qual havia levantado uma rebelião no céu e que, sendo de lá expulso, desceu a esta terra procurando alguma oportunidade para destruir o santo casal. E por conta disso, os anjos disseram que ambos não deveriam se afastarem, a fim de não se tornarem mais fracos estando sós. Então, Eva, por não ser uma pecadora e por esse motivo não conhecer o que é o medo, acabou, em dado momento, se afastando do seu marido, embora tivesse sido advertida do perigo de estar só. E, aproximando-se ela da árvore do conhecimento do bem e do mal, é relatada então a cena no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 4 a 6. E diz a palavra de Deus: a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo então a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Amigos, a serpente apenas se utilizou de toda a sua sagacidade para convencer Eva de que Deus estava errado e que ela, através daquele fruto, poderia obter um estado mais elevado de existência. Contudo, a serpente não a obrigou a comer o fruto.
Veja, meus irmãos, na verdade, o nosso pior inimigo e o nosso pior conflito desde o princípio não é Satanás, não é o Papa, não é a segunda besta, os Estados Unidos, o qual representa o protestantismo apostatado, mas sim o nosso próprio eu. E embora Satanás seja o primeiro rebelde, embora ele desempenhe, sim, um papel primário na entrada do pecado no universo, e embora a besta que sobe do mar, o papado, tenha perseguido e também perseguirá o povo de Deus, e embora a segunda besta, os Estados Unidos da América do Norte, formará uma imagem à besta e vai impor a observância do domingo em oposição ao sábado do quarto mandamento, ainda assim, nosso principal inimigo é o nosso eu. Irmãos, Eva foi enganada pela serpente. Contudo, foi o seu desejo de poder obter aquilo que não lhe era permitido, ou seja, ter o conhecimento do bem e do mal e ser semelhante a Deus, que a motivou a tomar do fruto e comê-lo. Também, Adão não foi enganado pela serpente, mas o seu desejo de estar ao lado da sua esposa superou o desejo de Deus de que ele não comesse do fruto. A verdade é que tanto Eva sendo enganada como Adão não sendo enganado, ambos, mesmo antes de se tornarem pecadores, tiveram uma luta consigo mesmos e o eu prevaleceu em vez do assim, diz o Senhor. Então, após a queda do homem, tornando-se este um pecador e portador do vírus do pecado, todos os descendentes de Adão herdaram a fraqueza da carne dos nossos primeiros pais e, por nós mesmos, meus amigos, é impossível resistir o clamor da carne, a qual constantemente nos chama ao pecado. E, como está escrito no Espírito de Profecia, Satanás, ele declara que é impossível aos filhos e filhas de Adão cumprirem a lei de Deus. E por isso, acusou Deus de falta de sabedoria e de amor. E não poderiam cumprir a lei, então a falha estava no legislador da mesma. The Things of the Times, 16 de janeiro de 1896. Então, diante dessa acusação de Satanás, o plano da redenção ele não poderia apenas consistir em que Cristo morresse pelos pecados dos homens e resgatá-los para a eternidade, meus amigos. Pois se tão somente assim ele fizesse, então uma sombra de dúvida pairaria sobre os não caídos habitantes do universo com relação à integridade e também à sabedoria do plano de Deus. Pois, se os homens não podiam guardar a lei de Deus e este os redimiu e os levou para o céu, qual era a segurança para os anjos de que os homens não caíssem novamente em pecado e se iniciasse uma nova rebelião no céu, já que a raça humana se mostrou defeituosa, como a acusação de Satanás, não podendo assim guardar a lei de Deus? Então, sabendo Deus de antemão da acusação a qual o inimigo da verdade levantaria, foram tomadas providências com relação ao plano da salvação, a fim de que fosse revelado para todo o universo que o ser humano não foi criado defeituosamente, como Satanás havia afirmado. E foram tomadas providências para que todo o universo tivesse a plena convicção de que o homem pode vencer não apenas o primeiro dos rebeldes, mas poderia controlar-se a si mesmo, mantendo sempre, como diz o Espírito de Profecia, suas paixões inferiores submetidas à sua razão. E sendo assim, o Senhor Jesus veio, como está escrito, em semelhança de carne pecaminosa, Romanos 8, versículo 3, para então demonstrar que a obra do homem era tão perfeita e foi estabelecida com tanta sabedoria por Deus, que mesmo herdando a carne fraca e propensa ao pecado, ainda assim poderiam os seres humanos vencerem e colocarem a sua razão acima das paixões inferiores e acima do clamor da carne enfraquecida. Diz o Espírito de Profecia, Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor de mente e corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com os seres celestiais.
Não foi assim quanto a Jesus quando ele penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em força física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. E unicamente assim podia salvar o homem das profundezas da sua degradação. O Desejar de Todas as Nações, página 117. Amigos, embora Cristo fosse gerado pelo Espírito Santo e tivesse nascido com um caráter perfeito e glorificado, ao mesmo tempo, ele herdou as fraquezas da carne pelo fato de ter sido gerado no ventre de uma pecadora. E dessa forma, ele poderia então revelar a todo o universo que mesmo com a carne clamando pelo mal, se o caráter for aperfeiçoado pelo Espírito Santo, é possível aos homens permanecerem puros e santos, guardando a divina lei em obediência a Deus, enquanto constantemente vencem pelo poder do Espírito Santo o próprio eu. Bom, na carta à igreja em Laodiceia, Jesus afirma que aqueles que como ele vencerem, meus amigos, então se assentarão em seu trono, assim como ele venceu e se assentou no trono do seu Pai. Meus irmãos, nós precisamos vencer assim como Cristo venceu. E a pergunta que eu faço é: qual é o primeiro passo para vencermos como Cristo venceu? Bom, a resposta é fácil. Dando exatamente o primeiro passo que Cristo deu. E qual foi o primeiro passo que Cristo deu para obter essa gloriosa vitória? Está escrito: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 a 8. Irmãos, o primeiro passo de Cristo foi negar-se a si mesmo. Subsistindo ele eternamente na forma de Deus, ele decidiu ser obediente ao plano do seu Pai e esvaziou-se do seu poder e da sua glória para viver como um servo. Está escrito: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Veja, para vencermos o nosso pior inimigo, ou seja, para vencermos nós mesmos, meus amigos, devemos negar o nosso eu. E isto, como diz o versículo que eu acabei de citar, não é fácil. Pois devemos diariamente tomar esta cruz, ou seja, devemos diariamente crucificar a nós mesmos, e desta forma teremos diariamente a vitória sobre o maior dos inimigos. Irmãos, Cristo disse: tomem a cruz e sigam-me. Então nós devemos nos lembrar que ao Jesus tomar sobre os seus ombros a cruz, ele foi ao Calvário para ser sacrificado. E é exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Diariamente devemos negar a nossa vontade e nos sacrificarmos interiormente. Devemos pregar no madeiro diariamente o nosso eu, ou seja, a nossa carne, a qual está clamando pelo pecado, a qual tem sede de vitória porque ela luta contra o Espírito Santo. E é exatamente esta a pior batalha, é exatamente este o pior inimigo, o eu. Irmãos, Cristo provou para o universo todo que é possível ao homem guardar a lei de Deus. E Jesus veio para nos conceder a natureza divina, a fim de que venhamos a ter a mente de Cristo, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. E como era então a mente de Cristo? Bom, a mente de Cristo era semelhante à mente de Adão antes do pecado, ou seja, a razão dele sujeitava as paixões inferiores, as quais o Espírito de Profecia diz que mesmo antes do pecado, essas nos foram concedidas para os fins determinados. Contudo, em hipótese alguma, elas deveriam se sobressair à nossa razão. E será que, como Cristo, nós realmente podemos ter uma mente semelhante à de Adão antes da sua transgressão? Ou quando o apóstolo diz que temos a mente de Cristo, na verdade ele está se referindo a uma outra coisa. Diz o Espírito de Profecia: todo aquele que resiste à tentação em meio ao mal copia o modelo que foi dado na vida de Cristo, esse, pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, se tornará então participante da natureza divina. E todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos de Deus, alcançará o estado sem pecado no qual Adão viveu antes da sua transgressão. Things of the Times, 23/6/1902. Veja,
Recebendo a natureza divina, pode o homem guardar os mandamentos de Deus semelhante a Cristo e ter uma mente tal como a mente de Adão antes da sua transgressão. Ou seja, recebendo a preciosíssima promessa da natureza divina, Deus pode remoldar o nosso interior de maneira que a razão volte à primazia e as paixões inferiores sejam todas então submetidas à razão. E estando a razão, ou seja, o lóbulo frontal selado com o selo do Deus vivo, conforme vemos em Apocalipse 7, versículo 3, então obteremos constante vitória sobre o nosso eu, sobre a nossa carne, porque a carne estará crucificada com as concupiscências, mas a mente estará vivificada e será submetida ao domínio do Espírito Santo, meus amigos. A vitória sobre o eu não é uma utopia, meus irmãos, mas é uma realidade, porque em Cristo tudo nos é possível. Bom, meus amigos, a minha oração é que o Senhor nos conceda o seu Espírito Santo para que possamos ter uma constante vitória sobre o nosso eu. Então, um grande abraço a todos vocês, meditem nessas palavras e até a próxima.